tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre a Reforma Protestante. Nós vimos no vídeo anterior, que você pode acessar também nesse canal, que a Reforma Protestante foi um movimento para mudar o comportamento da Igreja, que na época estava se afastando dos ensinos das Escrituras, da Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia foi um tesouro escondido por muito tempo pela Igreja Católica e só após a Reforma Protestante nós tivemos livre acesso a esse maravilhoso presente de Deus. Iremos estudar sobre as origens da Reforma Protestante, falando sobre dois grandes doutores da Igreja, dois pré-reformadores, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Doutores da Igreja é uma expressão usada para se referir às pessoas de exemplar santidade que prestaram a sua histórica contribuição para o cristianismo, defendendo as verdades divinas e a existência de Deus, por meio de ensinos, textos, livros e o seu próprio testemunho. Agostinho de Hipona nasceu no século IV, no ano 355 depois de Cristo, em Tegaste, uma pequena cidade no norte da África. Percorreu um longo caminho em busca da verdade. Procurou várias religiões e filosofias da época, mas quanto mais estudava, mais considerava essas doutrinas falhas e contraditórias. Até que, ao ler a Bíblia, em especial em Romanos 13, se converteu ao cristianismo e se tornou bispo de Hipona, uma cidade no norte da África. Algumas questões abordadas por Agostinho foram o pecado original, o livre-arbítrio, a graça irresistível de Deus, a predestinação e a salvação. Ele afirmava que só podemos ser alcançados, salvos, por meio da graça irresistível de Deus e não por nossa própria iniciativa, pois como não temos a verdadeira liberdade de escolher deixar o pecado, jamais escolheremos a graça em vez do pecado. Ele ensinava que Deus é o único que tem o poder para realizar em nós aquilo que necessitamos mediante a sua soberana vontade. E mais, se fôssemos salvos dependendo da nossa própria vontade, Cristo teria morrido em vão. Agostinho de Hipona era também chamado de um coração inquieto. Dele a frase, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, mostrando o quanto seu coração desejava a presença de Deus. Tomás de Aquino foi outro doutor da Igreja, um pré-reformador que viveu de 1224 a 1274 depois de Cristo. Por meio de suas obras, livros e ensinamentos, defendia a existência de Deus, defendia que razão e fé podem e devem andar juntas, que era possível a união entre ciência e fé, entre filosofia e teologia. Era chamado de um boi mudo a serviço de Deus, pois era muito forte, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Ele ensinou que a razão pode provar a existência de Deus e a imortalidade da alma, mas que somente pela fé é possível crer na divindade de Cristo. Muitos anos depois, já no século XIV, John Wycliffe foi chamado de Estrela da Manhã da Reforma, um século e meio antes de Martinho Lutero. Wycliffe foi professor em Oxford, responsável pela primeira tradução completa das Escrituras em língua inglesa e enviou pregadores para levar o Evangelho por toda a Inglaterra. Outro pré-reformador ou precursor da Reforma foi John Hus, professor e reitor da Universidade de Praga, na atual República Tcheca, e pregava na Capela de Belém. Influenciado pelas ideias de Wycliffe, combatia as indulgências, o uso exclusivo do latim nas missas e defendia a autoridade suprema das Escrituras. Também defendia que todos os crentes podiam se comunicar com Deus sem a mediação de um padre ou papa. Em 1415, John Hus foi morto queimado, acusado
acusado de heresia pela Igreja Católica. Porém, antes de morrer, declarou o seguinte: hoje vocês estão queimando um ganso, se referindo ao seu sobrenome que significava ganso em tcheco. Mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este vocês não poderão queimar. De fato, 102 anos depois, apareceria o cisne, Martinho Lutero. A Igreja Presbiteriana é fruto da coragem de homens que chamaram a atenção da sociedade para o valor e importância da Bíblia Sagrada como única fonte da fé cristã, no segundo movimento de reforma religiosa ocorrido no século XVI, a Reforma Protestante. Estes missionários, usados pelo Espírito Santo de Deus, deixaram a tranquilidade e o aconchego de suas famílias em terras distantes, vieram para o nosso continente trazendo a palavra de Deus. No continente europeu, as igrejas herdeiras do movimento suíço ficaram conhecidas como reformadas. Nas Ilhas Britânicas, especialmente na Escócia, elas receberam o nome de presbiterianas, sob a liderança de John Knox. Ele orou a Deus dizendo: dá-me a Escócia ou eu morro, se referindo ao intenso desejo que ele tinha em ganhar o seu país para Cristo, em ganhar almas para Cristo. Knox tornou-se tão conhecido que a rainha Maria Sanguinária dizia temê-lo mais que um exército de 10.000 homens. Nesse contexto, os escoceses afirmaram que não queriam mais uma igreja governada por bispos nomeados pelos reis, e sim uma igreja liderada por presbíteros livremente eleitos pelos fiéis, ou seja, pelos próprios membros das igrejas. Mais tarde, os presbiterianos escoceses e seus irmãos residentes na Irlanda levaram a fé presbiteriana para os Estados Unidos e de lá veio para o Brasil em 1859 por intermédio do reverendo Archibald Green Simonton. O missionário Archibald Green Simonton fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil e trouxe consigo os princípios reformadores firmados nas Escrituras Sagradas e proveniente da luta dos reformadores, como Lutero e Calvino. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é filha e herdeira do movimento reformador do século XVI. Se não fosse a reforma, não haveria igreja presbiteriana, nem na Europa, nem na América do Norte e nem no Brasil. Então, por que a Igreja Presbiteriana do Brasil é chamada de reformada? Primeiro, porque se identifica com as ideias defendidas na Reforma Protestante de 1517, os chamados solas da Reforma. Segundo, tem como referência a verdade bíblica da soberania de Deus, ou seja, Deus é supremo em tudo o que faz e somente Ele deve ser glorificado. Terceiro, dá ênfase aos sacramentos, ao batismo e à Santa Ceia. Quarto, valoriza a vida de santificação e integridade moral como parte essencial da resposta humana ao Evangelho. E por último, dá ênfase na educação, na responsabilidade social e no exercício pleno da cidadania. E hoje, nós continuamos a história iniciada pelos reformadores e temos a grande responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura. Talvez não precisemos deixar nossa nação passar privações, necessidades ou virar um mártir sendo morto por amor a Cristo. Ao redor de nós, perto de nós, existem muitas pessoas carentes de Cristo, pessoas que precisam ouvir sobre a salvação e a vida eterna com Cristo. Então, vamos compartilhar as verdades bíblicas com todos aqueles
que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Vamos encerrar com uma oração? Junte suas mãos, feche seus olhos e repita comigo. Senhor Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos para levar as boas novas da salvação a todos aqueles que ainda não te conhecem. Me ajuda a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Que bom foi ouvir mais uma parte da história da Reforma Protestante. E agora eu me despeço de todos vocês, deixando um grande abraço, um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!